Olá pessoal, Viva a Suíça com vocês. Se você é novo aqui no nosso canal, não deixe de dar uma olhada na nossa playlist e também de conhecer os nossos vídeos e saber um pouco sobre o que o Viva Suíça gosta de contar e mostrar para vocês. O vídeo de hoje, a gente não vai falar sobre o fondue, que aqui a gente pronuncia fondue, mas nós vamos contar para vocês as invenções mais importantes que aconteceram aqui na Suíça e que foram importantes para todo mundo. Bom, a gente não queria fazer vontade para vocês com o fondue, mas é que realmente o fondue, ou fondue, ele foi uma invenção, eu diria, alpina, né, ou francesa, ou suíça, ainda tem muita discussão aí ao redor desse tema, mas agora a gente vai realmente para as invenções que a gente quer falar hoje aqui nesse vídeo. Nós escolhemos então 6 de muitas, tem várias, eu fiquei surpresa de ver quantas invenções suíças existem, mas a gente escolheu então essas 6 para poder contar para vocês, porque eu acho que vocês vão ficar tão surpresos quanto eu fiquei com alguma delas. Então, a primeira invenção que a gente resolveu contar para vocês é uma invenção de 1941, que foi inventada por Georges de Mestral, na região do Jura, que é o velcro. Isso mesmo, é engraçado, né? Porque esse tipo de coisa a gente nunca para pensar, nossa, mas como que esse cara foi inventar o velcro? Pois é, então ele estava caçando na região do Jura quando ele percebeu que tinham essas plantas que no Brasil eu não sei o que a gente chamaria, será que é a mamona? Eu não sei, eu brincava muito de mamona quando era criança, mas é essa planta que começou a colar na roupa dele e na pele do seu cachorro. E aí ele ficou muito assim surpreso com isso e começou a investigar então essa planta, que ele percebeu que tinha uma espécie de ganchos, né, que fazia com que ele grudasse nas roupas. E aí, com muita pesquisa e também com a ajuda de alguns amigos que trabalhavam na tecelagem, ele conseguiu finalmente, então, patentear e registrar essa invenção aqui na Suíça. Até mais ou menos nos anos 60, essa invenção não era assim super popular, era apenas conhecida como um zíper sem zíper, um zíper que fecha assim sozinho, mas foi mais ou menos, acho que em 1969, que a NASA usou o velcro então no espaço para alguns dos materiais que eles precisavam, e então o velcro ficou super popular como sendo alguma coisa que funcionava super bem, e isso graças então ao suíço Georges de Mestral. A segunda invenção tem uma ligação direta com o Brasil, que é o Nescafé. Então, o Nescafé, gente, tudo começou em 1929, teve uma crise, na verdade foi a queda da Wall Street, e por causa dessa queda da Wall Street, teve um excesso de café, de produção de café na indústria brasileira. Então, o Instituto Brasileiro de Café entrou em contato com a Nestlé para tentar salvar então a indústria do café no Brasil, para propor para eles que eles aprendessem a fazer alguma coisa com todo esse excesso de café da produção desse ano. Até então, já existia um tipo de café instantâneo que tinha essa cor um pouco marrom, mas não tinha o aroma e o sabor verdadeiro do café. Então a Nestlé topou o desafio e começou a fazer vários testes, que na verdade, gente, eu vou colar, é o Max Morgenthaler, que começou então a fazer essas experiências. Ele era químico e ele tentou então fazer o café instantâneo. Porém, depois de vários anos, não deu certo e a Nestlé abandonou o projeto. Porém, o Max Morgenthaler, ele resolveu continuar a experiência dentro da sua própria cozinha em VV, e depois de 5 anos ele nossa, gente, estou enrolada aqui. Ele conseguiu então finalmente chegar a um café que ele esperava, o café instantâneo, que é o café que a gente conhece hoje. Então ele propôs de novo para a Nestlé, que aceitou definitivamente a sua invenção, e o Nescafé então ele foi lançado no dia 1º de abril, gente, não é dia da mentira, no dia 1º de abril de 1938. Terceira invenção, eu acho que se ela não existisse, eu não sei o que seria de vocês, eu não sei o que seria da gente, na verdade, que é a invenção da World Wide Web,
que é a internet que a gente conhece hoje. Então, a World Wide Web foi inventada aqui em Genebra, no CERN, que é, Eric, me ajuda? Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, exatamente. Então, ele foi criado em 1989 por Tim Berners-Lee, exatamente, um inglês, que ele se baseou, na verdade, em uma rede que já existia de comunicação dentro do próprio CERN, e então ele criou a World Wide Web. O primeiro site que foi criado, na realidade, era um site que explicava como que funcionava a internet no início, né, que foi a invenção dele. Então era um manual de instrução da World Wide Web, e que, na verdade, vocês podem até ver o computador, foi criado esse primeiro site no computador do Berners-Lee, que esse computador pode ser visto até hoje no CERN. O CERN eu nunca tive oportunidade de visitar ainda, é um lugar que está na minha lista, mas que todo mundo diz que vale super a pena, porque eles têm todo um tour que vocês conseguem ver essa parte, acho que da internet que foi criada, e também o reator, né, Eric, que chama, eu acho que simula o Big Bang? Não. Enfim, eu tô conversando aqui com o Eric em paralelo, mas enfim, é um lugar que vale super a pena visitar. Então, isso foi em 1989, e em 93, o Berners-Lee, então, e a CERN publicaram, deixaram disponível a internet para todo mundo, então foi aí que todo mundo começou a descobrir, e ele não patenteou a sua invenção, porque ele disse que isso era uma doação, diria, é para o domínio público mesmo, então é para todo mundo utilizar, então ele não ganhou dinheiro com isso, aparentemente, mas foi uma super invenção que a gente usa aí, que a gente não consegue imaginar a nossa vida sem ela. A quarta invenção é uma invenção também super conhecida por ser suíça, que é o famoso canivete suíço MacGyver. Eu chamo ele de MacGyver, porque esse aqui é super simples, mas tem uns hoje em dia que tem tudo, né? E esse, então, canivete, essa invenção, foi inventada por Karl Elsener, Eric, tá certa a pronúncia, em 1890, então isso aqui foi super antigo, mas a princípio era só uma faca. E ele se inspirou para dar o nome no nome da sua mãe, Victoria, que então chama Victorinox, a marca, né? Ela virou Victorinox por causa do material, e o nome da sua mãe. E então, depois de 1890, essa faquinha simples, ela acabou evoluindo, e hoje em dia, não é o caso da minha, mas você tem até carregador USB, LED, enfim, o céu é o limite, tem tudo nesse canivete, tem os mais baratinhos até os mais caros, e isso foi então graças a Karl Elsener. Quinta invenção não é para menores, gente, que é o absinto. Então eu tenho aqui uma garrafinha típica de absinto suíço para vocês verem. E apesar de ter alguns debates com relação foi na França, foi na Suíça, mas finalmente ele foi registrado como uma invenção suíça da região de Neuchâtel, que foi inventada mais ou menos por volta de 1790, 1792. Na época, por ser uma bebida com teor alcoólico muito alto, por exemplo, essa aqui, ela tem um teor alcoólico de 52%, ela era considerada perigosa, então acho que as pessoas elas davam uma surtada, bebiam demais, sei lá o que acontecia, então no final das contas, ela foi proibida, e é conhecida, inclusive, como a fada verde. Então, eu não sei se dava um pouco de alucinação, ou as pessoas bebiam pouco e já ficavam meio malucas, mas enfim, então foi uma bebida que durante muito tempo ela era vista como proibida. Aqui, eu não sei se no Brasil é da mesma maneira, mas o absinto, a maneira certa de beber ele é o seguinte, então ela sempre é consumida com água, então você não toma ela pura porque é muito forte, apesar da gente não sentir muito. Gente, eu não vou beber, hein? Ela tem um cheiro de anis, né? Então é um perfume, mas não tem de maneira alguma um cheiro forte de álcool, como às vezes a gente sente a cachaça, por exemplo. E mesmo quando a gente bebe, dê uma olhadinha, pessoal, a gente tem um vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês, que nós fizemos
uma visita no Museu do Absinto, que fica perto da região de Neuchâtel, e que é super interessante, vocês podem degustar a bebida no final, então vale super a pena. Então, normalmente a gente pega um copo assim, e aí você coloca esse utensílio aqui, esse negócio, mais ou menos aqui, e aí vocês colocam, então, um cubo de açúcar aqui em cima, e aí vocês colocam, então, o absinto, que vai dissolvendo o açúcar, né, Eric? E depois vai a água. Ou a água vai antes? Não, primeiro o absinto embaixo. Primeiro o absinto embaixo. Desculpa. O absinto tá embaixo, o açúcar aqui e a água que vai derreter o açúcar e vai se misturar com o absinto e a bebida fica meio branca. Super interessante. Então, é assim que vocês tomam o absinto. Essa bebida, então, que foi inventada na Suíça também. E a última invenção não vai ser como o absinto. Nós não temos aqui nada parecido para mostrar para vocês, mas é uma invenção que muito provavelmente os hippies ou os artistas e aventureiros psicodélicos, eles devem ser muito agradecidos a essa pessoa. É um ex-aluno da Universidade de Zurique, Albert Hofmann, que inventou o LSD, isso mesmo. Então o ácido, né, que é conhecido como LSD, que foi muito popular no Woodstock, por muitos artistas naquela época, e acho que até hoje ele ainda deve ser um pouco popular, eu não sei muito como que está a popularidade do LSD hoje, mas ele então foi inventado por esse médico em 1938. Então, nessa época ele só inventou, mas foi só em 1943 que ele testou, aparentemente por acidente, nele mesmo. Acho que ele acabou consumindo, ao que parece, ele consumiu algumas gotas por acidente dessa droga e então ele viu o que acontecia e quais eram os efeitos do LSD no cérebro das pessoas, né? Então, eu vou até colocar para vocês aqui embaixo, tem um link de uma animação que foi feita em Basel, porque foi em Basel que isso aconteceu, e eles criaram em 2011 uma animação que mostra mais ou menos a experiência de Albert Hofmann quando ele descobriu o LSD, e é super bonitinho, vale bem a pena olhar essa animação. O laboratório que ele trabalhava na época, hoje é o laboratório Novartis, e é tudo que eu sei sobre essa invenção, mas é uma invenção que depois ficou realmente popular até hoje, no mundo todo, ainda com os Beatles também, com a música Lucy in the Sky with Diamonds, que tem gente que fala que, na verdade, se baseia no LSD, enfim. Então, é mais uma invenção que a gente queria falar para vocês. Sem contar o que a gente já contou aqui também, o chocolate ao leite, o fondue, depois tem também o relógio Swatch, enfim, tem várias outras coisas, a cruz vermelha, enfim, tem uma lista assim enorme de invenções. Então a gente escolheu só essas 6 e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecerem mais alguma invenção suíça que a gente está meio por fora, deixem aqui nos comentários. E se tiver também alguma invenção que a gente falou aqui que vocês quiserem saber mais detalhes, deixem as perguntas de vocês também nos comentários. Não esqueçam de dar um like e de compartilhar esse vídeo, por favor. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Viva a Suíça com vocês. Até a próxima!